Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. O Papo de Esporte dessa segunda-feira está começando por aqui. E a gente começa falando sobre Paralimpíadas de Tóquio, que chegaram ao fim no final de semana, com o Brasil em mais uma campanha histórica. 7ª colocação, 22 medalhas de ouro, 20 pratas e 30 bronzes. 72 medalhas conquistadas pelo Brasil. O top 3 foi formado por China, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Equipe paralímpica do Brasil representando muito bem em Tóquio, com o 7º lugar no quadro geral de medalhas. Parabéns, Brasil! Olha o assunto que viralizou no final de semana. O Brasil e a Argentina que não aconteceu. O Brasil e a Argentina que foi interrompido pela Anvisa. Ainda não tá sabendo dessa história? Deixa que eu te explico agora então aqui no Papo de Esporte. O jogo começou, mas logo no início do primeiro tempo, agentes da Anvisa entraram no gramado com o apoio da Polícia Federal e suspenderam a partida. A Conmebol informou por meio de nota a suspensão do jogo pouco tempo depois e acrescentou que vai caber à FIFA decidir o futuro do confronto. A partida, válida pelas eliminatórias da Copa do Catar, foi suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por quebra de protocolos sanitários por 4 jogadores argentinos. A paralisação do jogo aconteceu com a bola rolando aos 6 minutos do primeiro tempo. Foi quando agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para retirar 4 atletas da Argentina do gramado da Neoquímica Arena, em São Paulo. Após a paralisação, ocorreu uma indefinição sobre a continuidade da partida. Argentinos foram para o vestiário, enquanto brasileiros permaneceram em campo, sem notícias sobre a retomada do jogo. Em seguida, as delegações tiveram a confirmação de que o jogo seria suspenso. Às 16h58, a Conmebol divulgou uma nota em suas redes sociais, confirmando a suspensão da partida por decisão do árbitro do jogo, e acrescentou que caberá à FIFA se posicionar sobre o que acontecerá com o confronto. Cenas inimagináveis no futebol que aconteceram em São Paulo. Agentes da Anvisa entrando em campo com a polícia, um princípio até de discussão ali na beira do gramado e a suspensão da partida em definitivo depois então. Os jogadores atuam na Inglaterra e, segundo a Anvisa, não cumpriram a quarentena que precisariam cumprir no Brasil para poderem atuar. São eles o goleiro Emiliano Martinez, os meias Emiliano Buendia e Giovanni Lo Celso e o zagueiro Cristian Romero. Os 4 jogadores foram ameaçados pela Anvisa de deportação, mas mesmo assim seguiram para o jogo. A Conmebol e a CBF entraram em contato com o governo federal para administrar a situação. O diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, explicou ao vivo para a TV Globo a situação. Abre aspas, são 4 jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos 3 países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido. Foi constatado entre ontem de noite e hoje. Chegamos nesse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou desde o primeiro momento não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação, mas não foi cumprido. Eles se deslocam até o estádio, entram em campo, há uma sequência de descumprimentos. Fecha aspas, disse o diretor da Anvisa. O protocolo de Covid-19 teve o aceite de todos os países que participam das competições da Conmebol, Libertadores, Sul-Americana e, claro, as eliminatórias. Olha, e não foi só no Brasil que isso aconteceu não, hein? Um jogo das eliminatórias africanas entre Guiné e Marrocos foi cancelado depois de um golpe de Estado. A seleção do lateral Hakimi chegou a ficar presa em Guiné, mas conseguiu deixar o país da África Ocidental, que vive um clima político conturbadíssimo. Final de semana, então, muito conturbado pelas eliminatórias, e lá na África a situação pior ainda. Um golpe de Estado fez com que a partida entre Guiné e Marrocos fosse cancelada.
Voltando ao Brasil, Pelé está internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de realizar exames de rotina. A internação foi confirmada por pessoas próximas ao tricampeão mundial, mas a causa da permanência não foi revelada. Aos 80 anos, Pelé deu entrada no hospital na última terça. Ele faria exames rotineiros atrasados em função da pandemia, mas acabou ficando no local, em observação. O Hospital Albert Einstein ainda não se manifestou. A equipe médica deve emitir um boletim depois de serem realizados novos exames, possivelmente ainda nesta segunda-feira. Ao ser internado na semana passada, Pelé usou uma rede social para desmentir informações de que tivesse desmaiado. Ele disse que estava bem de saúde e brincou que não poderia jogar no domingo seguinte. No vôlei, o Brasil é campeão. Melhor jogador do Sul-Americano de vôlei, encerrado ontem em Brasília. O levantador Bruninho destacou que a competição marca o início de um novo ciclo para uma equipe com jovens promessas das quadras, como Adriano e Vacari. No mês passado, a seleção, favorita ao ouro nas Olimpíadas de Tóquio, perdeu a disputa do bronze olímpico para a Argentina. Os dois times voltaram a se enfrentar neste domingo. Desta vez, os brasileiros venceram e faturaram o 33º título sul-americano. Adriano e Vacari não competiram em Tóquio. O Brasil ganhou todas as 33 edições que disputou. E a Argentina é o único país, além do Brasil, a ter vencido o sul-americano masculino. Foi em 1964, quando a seleção não disputou. É uma hegemonia absoluta da seleção brasileira no sul-americano de vôlei masculino, 33ª conquista. E por fim chegamos ao Brasileirão. Santos demitiu Fernando Diniz depois de 6 jogos sem vitória. No último sábado, derrota por 2-1 para o Cuiabá. Em situação complicada no Brasileirão, na 13ª posição com só 22 pontos, o Santos entende que existe uma urgência por reação, sem tempo para um treinador estrangeiro se adaptar ao futebol nacional, por exemplo. Por isso, busca um brasileiro e, se possível, ainda para essa semana, porque volta a campo já no próximo sábado para enfrentar o Bahia. E eu confirmo para você então os jogos do Brasileirão, foram apenas 3 nesse final de semana. O Bahia venceu o Fortaleza por 4-2, o Cuiabá derrotou o Santos por 2-1 e Atlético Paranaense e Sport ficaram no 0-0. Já pelo Brasileirão Série B, o Botafogo venceu mais uma, tá em 3º lugar, tá voando o fogão. 38 pontos depois de vencer por 1-0 o Remo, fora de casa. Nessa segunda, o Vasco entra em campo já pela 23ª rodada. Enfrenta o Avaí, às 8 da noite na Ressacada. O Cruz Maltino tenta se aproximar do G4. Nesse momento é 9º colocado, com 32 pontos, a 6 do Goiás. E a gente volta a se encontrar na quarta-feira aqui com o Papo de Esporte. Lembrando pra você que amanhã o Fluminense é outro carioca que entra em campo, 9h30 contra a Chapecoense pela Série A do Brasileirão. Um abraço pra você e até quarta, bom feriado! Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Tchau!